Lucas 11, a partir do verso 5. A parábola do amigo importuno. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo do caminho, e não tenho o que apresentar-lhes. E ele respondeu-lhe de dentro, disser: não me oportunes, a porta está fechada. Os meus amigos estão comigo na cama, não posso levantar. Os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para dar. Digo-vos que ainda que não levante a dar-lhe por ser seu amigo, levanta-se, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-vos, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedirem. Bom, essa parábola serve muito de lição ao povo da Índia, eu acredito, porque quando nós assistimos qualquer coisa sobre a Índia, nós vemos que o jeito deles pensar é muito diferente, sabe? Não vejo que é por maldade, mas o jeito que eles se dão um com os outros é muito estranho, sabe? É muito, muito diferente do que nós vemos. Então, se chegasse a eles essa parábola, sabe, esse jeito de ver o irmão, talvez ajudaria tanto. Então, um dos problemas da Índia é justamente o problema do misticismo. Nós vemos que o jeito que eles foram acostumados a lidar com Deus envolve muito exagero proposital. E hoje em dia, o único jeito disso, de alguma nova ideia progredir lá, é através do misticismo. Então, é realmente um problema, porque até o próprio Yogananda, pelo livro, não é querendo falar mal dele, né? Ele teve que ter esse apelo também, sabe? Ele teve que colocar algumas histórias muito pesadas, de tipo, eu até contei aquela do Pipa, né? Que um dos 2 pipas veio para ele por causa do pedido dele. Tem a história do cara que teve um braço decepado e aí colocou de volta, assim, o braço colou na mesma hora. Tem a história do homem que tinha 2 corpos. Então tem muitas histórias exageradas que só assim a Índia para e escuta, sabe? Eles falam, caramba, o que será que está acontecendo? Olha que legal, vamos adorar. E começa de novo uma adoração. Eles têm muito isso de adoração, por isso que eles têm um panteão de deuses que tem... Eu, só nos Vedas, encontrei mais de 100. Então, o que se diz é que tem 30 milhões, alguma coisa assim, eu não sei, não vou falar com certeza. Então, eu também queria deixar claro que tudo o que eu disser é minhas conclusões, tá? Com pouco estudo de tanto assunto que é o hinduísmo em si, então nada é uma verdade absoluta, é simplesmente o meu ponto de vista. Que nada seja pego como verdade aqui. Para mim, um dos problemas do hinduísmo é justamente o começo dele, que é os Vedas, que é bem antigo. Então, para começar a explicação dos Vedas, todo mundo sabe que são 4 Vedas, né? Que é o Rig Veda, o Ajur Veda, o Sama Veda e a Tarva Veda. Eu quero, antes de explicar em si o Om Namah Shivaya, explicar o que é essas palavras que nós sempre escutamos, né? Nós escutamos bastante Upanishad, Puranas, Mahabharata. Então, explicar todo o caminho, porque os Vedas em si, eles foram basicamente o início. É como se toda a literatura surgisse depois dos Vedas. Então, não dá para colocar uma data, certo? Porque parece que cada site ou cada estudioso do próprio hinduísmo coloca uma data de não, os Vedas têm 4.000 anos, é os primeiros livros escritos na humanidade. Mas aí algumas pessoas já colocam que foi 1500 a.C., então não dá para ter uma certeza absoluta. A minha conclusão de quando foi mais ou menos é que do mesmo jeito que o judaísmo, ele foi passado primeiro oralmente. Ele não foi passado por escrito, né? Porque não existia o jeito de escrever ainda. Então é um conhecimento milenar. O que eu posso dizer é isso. Eu imagino que a história em si deve ter acontecido igual a questão dos Anunnakis, há uns 10.000 anos atrás, sabe? Um tempo bem para trás. Então, só para não ficar confuso, eu vou escrevendo assim. O Rig Veda,
A principal função dele é os hinos. Ele é o que traz adoração aos deuses, que coloca os deuses como grande, e é basicamente isso o mantra, o Veda, adorações, falando, ó, como você é grande, ó, como você nos ajuda, e essas coisas. O Ayurveda, ele é basicamente os rituais. Lá para aquela época ainda acontecia muito sacrifícios de animais, sacrifícios, oferendas, né, de frutas, essas coisas também. Pelo que eu entendi, era mais de frutas, essas coisas, verduras, mas também tinha os rituais com animais, que era tudo oferenda aos deuses nessa época. E o Ayurveda, ele serve como um manual. Então a pessoa lê, entende o objetivo do ritual e coloca em prática. O Samaveda é basicamente as músicas. Então o que acontece? Ele é exatamente igual, quer dizer, ele é igual ao Rig Veda, só que em uma versão musical. Pega as versão que era uma adoração, porque era hinos, mas era só falado reto, vamos dizer assim. E aqui na versão do Samaveda já é uma versão musical, que rima, sabe? Tem a intenção de cantar mesmo. Então o Rig Veda é tipo uma poesia, basicamente. Pode ser, isso. Uma coisa que fala reta. O Atharva Veda, o que eu coloquei de mais... Eu achei de mais importante nele é a questão medicinal. A comparação que eu cheguei para vocês conseguirem entender é do mesmo jeito que a nossa medicina é fundada em Hipócrates, considerado o pai da medicina, é como se para eles a medicina deles viesse através do Atharva Veda. Deu para entender? É como se ela fosse a fonte e a partir dali surgiu a medicina, as frutas medicinais, o que dá para comer aqui que vai ajudar nisso aqui. Então ele tem isso. Cada Veda, isso aqui, Denis, significa cada Veda. Cada Veda em si tem 4 partes. Eles são separados em 4 partes. Mas ele tem as partes principais. Então aqui nós já começa a ver que já é um negócio mais bagunçado, sabe? Tipo assim, o Rig Veda, ele tem as 4 partes. Eles os hinos, a explicação dos rituais, as meditações e as filosofias. Só que o principal dele é os hinos. Da mesma forma, o Ayurveda tem todos, o Samaveda também tem todos. Só que não é um de cada, sabe? Não é um Upanishad, que seria a parte de filosofia. São vários. Tipo, o Rig Veda pode ter 18 Upanishads, 3 hinos, 14 rituais, exemplo, tá? E tanto que tem uns que não tem, tipo o Samaveda, por exemplo, não é completo. Então faltam algumas partes dele, por exemplo, parte de meditação, é só um exemplo, tá? Eu não sei qual parte que falta. Mas, pelo que diz, é como se antigamente eles tivessem as 4 partes cada Veda. Mas hoje em dia algumas partes foram perdidas e se tornaram só isso. Então, o que eu queria explicar sobre os Vedas é que eles são o início de tudo. Eu acredito que tem uma certa parcela de culpa o jeito que os humanos da época acabaram absorvendo os Vedas. Porque pelo que nós sabemos, os Vedas e os outros livros, que é os épicos, o Ramayana, o Mahabharata, todos eles não foram feitos para os humanos, né? Eles eram o quê? Os deuses que eram em si, pelo que nós entendemos já com os nossos estudos, eram seres de fora. Tinha em si aí uma mistura de seres híbridos, e aí os humanos também estavam ali, sabe? Só que eles acabaram de começar, eles não foram criados intencionalmente para alguma coisa, né, na ordem. Então, veio essa bagunça toda e os humanos acabaram absorvendo e tentando colocar em prática umas coisas que não era para eles. Então, por isso que hoje em dia eles acreditam muito no misticismo, porque provavelmente eles viram, né? Eles viram mesmo os deuses fazendo essas coisas que eles dizem e acreditavam que era para eles seguir. Por isso que eu coloquei aqui a questão do Ramayana. Por exemplo, o Ramayana conta a história de Rama. Ramayana e o Mahabharata são épicos, tá? Eles não são dos Vedas. Eles são épicos, uma literatura à parte. Então, o Ramayana, por exemplo, conta a história de Rama. E Rama é o cara que viu que os seres humanos iam progredir. Ele ia, a partir dali,
ser a melhor espécie para que a questão da evolução acontecesse. Então ele começou a lutar contra os seres que existiam na época. Pode perguntar. Então, os livros épicos são livros à parte, só que eles ainda seguem uma linhagem dos Vedas, né? Ele tem uma base fundamentada nos Vedas, né? Uma base fundamental, só que é uma base bem longe, assim, sabe? Porque o próprio Rig Veda, que é considerado o mais antigo, ele adora uns deuses muito diferentes. Por exemplo, Indra, uns que não são os que nós estamos acostumados, sabe? Então é como se tivesse acontecido uma evolução. O hinduísmo foi se aprimorando, vamos dizer assim. Continuando, Ramayana, então o Rama ele precisou tirar os outros seres. Então quando ele viu que os humanos era o que iria progredir, ele começou a lutar, começou guerras gigantescas que são contadas no livro, como aquela dos homens macacos, né? Então, os humanos, lendo o Ramayana hoje em dia, eles acreditam que Rama também era humano, sabe? Com aqueles poderes todos, só que não era. Então já vira uma confusão. Eles procuram hoje em dia uma coisa parecida. Mesma coisa que acontece com Mahabharata, onde aconteceu o Bhagavad Gita, né, que é um pedaço do Mahabharata, e Krishna explica para Arjuna a questão do Dharma. E nisso eu fiquei pensando, o Dharma não é uma questão que talvez os humanos tenham, tá? É só uma conclusão minha, porque assim, Arjuna, quando aconteceu a guerra que é contada lá, ele era o responsável, como se fosse o rei, o general. E de um lado da batalha estavam os familiares deles, e do outro também estavam os familiares, só que os mestres, os amigos. Então, dos dois lados estava o povo que ele amava. E ele começou, eu não vou lutar, não faz sentido essa luta. E aí Krishna começou a explicar para ele, por mais que você tenha esse medo, existe a questão da reencarnação, então nenhum deles morre de verdade, e você nasceu com esse Dharma, você nasceu com esse objetivo, porque a Terra precisa desse objetivo. E até peguei um pedacinho aqui, ó, como que Krishna conversou com Arjuna, só um pedacinho. Lute pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. E adotando esse procedimento, você nunca incorrerá em pecado. Eu acho que faz todo sentido, e é legal ver o nível de profundidade que já se encontra num livro tão antigo, porque é basicamente o que nos é ensinado hoje em dia. Eu acho que eu também acredito nisso, que é a questão da defesa pessoal, sabe? Se você bate em alguém com a intenção de defesa pessoal, não é como se você estivesse atraindo um karma, é como se fosse um dever sagrado seu se defender. Mas na questão das pessoas lendo e acreditando que Krishna é Deus e Arjuna era um humano, eles entendem o quê? Que todos os humanos têm o seu Dharma. Então, nisso também foi uma ajuda para sistemas de castas funcionar. O sistema de castas não dá certo com os humanos, não faz sentido, porque é exatamente isso, é como se os seres de fora e os híbridos já são evoluídos, eles têm os seus dharmas a seguir, mas nós não. Nós, pelo que entendemos, foram 9 planetas prisões, que foi se acumulando em um só, que é hoje em dia a Terra, e nós viemos com a missão de pagar pelo nosso pecado, se redimir por isso, talvez, não de colocar, não, eu tenho meu dever sagrado, e colocaram isso. Talvez isso seja uma das grandes fontes de pobreza hoje em dia. E todos os problemas da Índia, sabe? Muitos problemas sociais, tanto que é questão de assassinato, corrupção mesmo no próprio governo, muito roubo, o que deixa eles mais pobres ainda. Os Dalits são considerados os intocáveis, que é o povo mais baixo lá da Índia, onde tem muita prostituição. Basicamente a lei nem funciona neles, então se você mata um deles ali, não precisa nem da lei para responder isso, sabe? É uma coisa muito feia. Por isso que eu falo, se fosse seguido um pouquinho daquela parábola de Jesus no começo, não ia ter uma grande ajuda. Tanto que conversando com o Auxílio até explicou que hoje em dia o islamismo está crescendo lá. Porque os Dalits, eles se veem presos no sistema de crenças. Se sentem os menores possíveis ali que tem que passar por tudo aquilo. Mas quando vem o Islã e explica para eles que não é bem assim, sabe? Que eles também são um povo de Deus, que eles podem, não tem nada a ver essa questão, eles acabam se animando, né? Criando uma esperança ali e se convertem. Então isso está acontecendo bastante também. Então o que está acontecendo muito é que está acontecendo do caos à ordem. Não é como se fosse ao contrário, igual conta a Bíblia, por exemplo, que nasceu o Adão e Eva no paraíso perfeito e por causa do homem ele se colocou na bagunça ali e começou a bagunça, né? O caos.
É muito ao contrário, já estava o caos, já estava ninguém ligando para os humanos se virando ali, e aí do nada perceberam que os humanos eram importantes sim e começaram a tentar criar uma organização. Por isso que começaram a criar as leis universais, e tudo começou a ser criado para tentar criar uma certa organização. Sobre os Upanishads, eles são os finais dos Vedas, que é a parte filosófica. Também é chamado de Vedanta, vocês devem ter ouvido já esse nome. Ela é basicamente toda a parte importante do hinduísmo. E se parar para pensar, parece que nós somos mais hinduístas do que tudo. Ao invés de nós falar, parece que nós somos espíritas, só que uma versão diferente, ou somos budistas, uma versão diferente. A conclusão que eu cheguei com a palestra do Yogananda e com essa, é que na verdade nós somos mais hindu do que tudo. Porque dos Upanishads surgiram a teoria do Atman, que é o eu interior, que precisa se conectar com Brahman, que é o todo. E tem que vencer aquele sentimento de dualidade, porque tudo na verdade é uma coisa só. Então nós estamos aqui, eles falam que nós temos 6 corpos, 5 invólucros e um que é o próprio Atman, que é o próprio Brahman. Então, deixando claro que Brahman não é Brahma, Brahman é uma coisa que está acima de Brahma, que seria o Criador. Então existe uma coisa acima do Criador, que é o todo. Então eu quero até ler esse pedaço. O objetivo final dentro do hinduísmo é reconhecer a unidade de toda a existência, superar a ilusão da dualidade e alcançar a autorrevelação. Onde o Atman, o verdadeiro eu, se junta a Brahman, escapando da roda de Sansara e retornando à unidade primordial. Então, basicamente, a reencarnação vem daqui, os chakras, que nós acreditamos também vem daqui, foi a primeira vez que eles surgiram. A ideia de prana foi daqui, o yoga também, né? Nós sabemos que veio do hinduísmo. Então, é até difícil para pensar o que nós acreditamos que não é do hinduísmo, sabe? Os Puranas, vocês entenderam a questão do Upanishads, né? Se tiver alguma dúvida é só perguntar. Os Puranas, eles são, de novo, as histórias do Rig Veda, que é a adoração aos deuses, mas de uma forma contando em história e tentando contar de uma forma mais simplificada e fácil de entender. Então, é a partir daqui que surge, na verdade, a Trimurti. Porque os deuses Brahma, Vishnu e Shiva, nos Vedas, basicamente, eles nem aparecem. Brahma não aparece, Vishnu aparece como um deus secundário, um deus sol, e Shiva aparece como Rudra, mas também é considerado um deus secundário, não é considerado os principais. Só nos Puranas que, além de histórias, são mais específicos, sabe? Eles são, assim, Purana de Shiva, então conta a história de Shiva. Purana de Rudra, conta a história de Rudra, que é o mesmo, na verdade, mas tem 2 separados. O Purana de Brahma, de Vishnu, aí aparece certinho a história, e aí em todos os Puranas a Trimurti começou a se tornar muito grande. Aí sim, Brahma aparece como criador. Então, de novo, que é naquilo, sabe? Vendo a partir dos Vedas, parece que os Puranas veio depois, como uma evolução. Do mesmo jeito que a Kabbalah apareceu no judaísmo, muito tempo depois de que a Bíblia estava pronta. Os Puranas também foi assim, veio bem depois. Sobre os Puranas, é interessante notar uma conclusão que eu tirei também, eu não sei se é só um pensamento que me veio na cabeça, tá? Parece que na época dos Vedas não era a Trimurti que estava no poder. Os seres que estavam aqui, por exemplo, Indra era o deus da tempestade. Eu fico pensando, deus da tempestade, o deus do trovão não era Zeus? Eu fico pensando, será que é possível? Será que é uma possibilidade que na época que a Índia em si sumiu, quem estava no comando eram os deuses nórdicos? Porque pelo que nós sabemos, os deuses nórdicos também têm uma parte muito importante na criação do ser humano, né? Que foi onde os humanos ainda estavam em fazendas e essas coisas. Só depois daí que veio aquelas mulheres, esqueci o nome dela agora. Pandora. Isso, Pandora, a própria Eva, né? E aí sim começaram a se desenvolver os humanos. Então, é uma possibilidade, eu acho que fica a dúvida aí, não quero chegar em conclusão nenhuma. Deu para entender todas os nomes?
Então agora eu vou pagar. Sobre o Om, agora sim, chegando finalmente no Om Namah Shivaya, né? O Om, ele veio muito antes do Namah Shivaya, porque, como eu disse, Shiva nem tinha esse nome ainda, ele chamava Rudra. Então, o Namah é um agradecimento a Shiva. E Om é uma palavra que tem muito mais profundidade do que eu mesmo imaginava. Porque, pelo que nós sabemos, Om é o som primordial. É como se fosse o som que foi emanado na criação do Big Bang. O som que Javé, que é o Brahma, precisou fazer através do seu chakra Kundalini, para a partir daí o universo se expandir. Mas com todas as conclusões do próprio hinduísmo, Om é o próprio Brahma, é o próprio Brahman, e ao mesmo tempo é o próprio Atman. Ele não é como se fosse uma coisa separada, ele é exatamente tudo. Ele é a consciência, ele é o poder criador que originou tudo. Então, de uma forma mais bonita de ser dita, Om é considerado o som primordial, o som do início do universo. Om é o próprio Brahman, o absoluto, e também o Atman, o eu interior. Om é a assinatura do universo e também da própria existência. Então, existe um Upanishad, que é o final, que é o Vedanta, que chama Mandukya, e ele é um dos menores que existe. É considerado o menor, mas ao mesmo tempo ele é considerado o mais profundo e o mais filosófico e mais religioso, mais que traz conhecimento em todo o hinduísmo, simplesmente porque ele explica o Om. E aí ele separa o Om em 4 partes, que é basicamente a pronúncia dele, né? A, U, M e o silêncio, e coloca o A como o estado de vigília, o estado do sonho, M, o sono profundo, e o silêncio, a consciência em absoluto. É como se o Om nos representasse todo o caminho da evolução do Atman até o retorno de Brahman. Então, no livro, explica assim. O estado de vigília. Você está acordado, interagindo com o mundo material através dos sentidos. O ser se identifica com o corpo e com o mundo. É a parte mais externa da consciência. O estado do sonho. A mente está ativa, mas voltada para dentro. Você vê imagens, sons, mas tudo está no mundo interno. Aqui o ser já não depende dos sentidos físicos. M, sono profundo. Não há imagens, som, nem pensamento, nem consciência, só consciência em repouso absoluto. Você não sabe nada, mas ao mesmo tempo não há sofrimento e nem desejo. É um estado de potência total, quase como o estado de Brahman, sem forma. E o silêncio. Vai além dos 3 estados anteriores. Não é vigília, nem sonho, nem sono profundo. É consciência pura. Testemunha de tudo, sem dualidade. Este é o Brahman, o absoluto, o verdadeiro eu, o Atman. Então é legal que realmente nós temos isso de prova, porque quase todos os mantras que nós vemos realmente tem o Om no começo, né? É a parte talvez mais importante mesmo. E o Namah Shivaya é a parte que eu não consegui me aprofundar muito, talvez por isso eu vou fazer uma palestra 2, mas basicamente é um pedido para entrar nas vibrações de Shiva. E eu não vou tentar explicar
quem é Shiva, porque é muito complexo. E como eu tenho ordens para falar só até a questão do hinduísmo mesmo, então é isso. É um pedido para entrar na vibração de Shiva e assim nos colocamos na mesma frequência que ele, conseguimos sentir ele, a energia dele e colocar em prática todas essas bênçãos, porque pelo que sabemos ele é considerado um deus destruidor pelo hinduísmo, mas é destruidor num sentido bom, sabe? Ele destrói as coisas ruins para que tenha um novo recomeço e assim é igual aquele desenho que nós fez uma vez na palestra, que era uma escada. Então nós tem um insight, tem uma evolução, mas depois nós precisamos destruir algumas coisas que nós desce e para nós ter um novo insight, e assim nós vamos cada vez subindo. É como se Shiva também fosse isso. Só fazer o desenho aqui para quando a dúvida que está na nossa cabeça. É como se fosse isso. Um insight, é depois uma destruiçãozinha de alguma crença antiga que nós tinha, depois um novo pensamento, depois de novo destrói uma crença antiga que nós tinha anos, e assim é a nossa evolução. E é isso a palestra, gente. Obrigado. Dani, obrigado pela palestra. Caramba, você foi a pessoa perfeita para trazer esse assunto. Você conseguiu deixar nas palavras, acho que o melhor possível, assim. E eu tive umas reflexões aqui sobre a parte da Índia que você estava contando. Já deixei em pontos, vou falar parte por parte, né? A primeira coisa que eu percebi é a semelhança das adorações que você falou lá dos Vedas, com as adorações dos judeus da época, por exemplo, né? Até porque a gente sabe que Brahma era o mesmo Javé, né? Pelo que conta a história, quando o Brahma percebe que ali na parte da Índia ele não ia conseguir continuar o que ele queria, ele sai e vai ali começar a falar com os judeus, né? E eu percebi muita semelhança quando você falou tipo as adorações, de colocar como, nossa, o Criador, o grande, todo-poderoso, mesma coisa, igualzinho. Até o jeito que as coisas voltam, sabe? Tipo, que depois veio o Purana. É como se já estivesse aqui, aí ele vai para outro lugar, igual nós já ouviu, né? Ele vai criar outra religião ali, depois ele volta para cá para dar uma continuação. Assim Então, vai trazendo uns assuntos pouco a pouco. E eu fiquei pensando no que você falou sobre que nós, se for ver, nós somos mais hindu do que tudo. E é verdade, porque se for ver, o mestre Ramatiz fala que ele era a vestimenta dele é da Indochina, né? Então os assuntos que ele traz é mesmo mais voltado ao hindu mesmo, ao hinduísmo. Sim, e o próprio nome Ramatiz é Rama, que é o Rama do Ramayana, e Atis, que é Sita, ao contrário, Sim, a esposa exatamente dele. Então, se for ver, o que a gente está seguindo é uma coisa mais hindu mesmo, é verdade. Não tinha parado para pensar. Para mim era mais espírita. Né? É espírita no sentido de que nós estamos lendo os livros baseado naquilo do espiritismo, né? De ler um livro psicografado. Pode ser. Mas ainda assim é os ensinamentos hindu. Uma vez eu vi perguntaram para uma pessoa que era próxima de mim, qual religião que ele segue? Ele falou, é espírita quântico. Que ideia é essa? Espírita quântico, nossa. Quem que segue essa religião espírita quântica? Eu? Era o povo conversando sobre mim, entendeu? Ah, eles estavam falando sobre você. Bom, Dani, obrigado pela palestra e por ter abordado o tema, é bem interessante. Obrigado. É interessante ver como milhares de anos atrás a Índia, no seu conhecimento filosófico religioso já estava muito avançada em relação ao que nós somos até hoje no Ocidente, sabe? A gente vê que eles estão, de fato, séculos à frente da gente, no sentido de filosofia, de conhecimento espiritual, e isso é muito legal, sabe? Porque quando você pega o que a gente tem de mais inovador aqui no Ocidente, por exemplo, que na minha visão é o espiritismo, né? Já que ele já traz a visão de reencarnação, a ideia de vários níveis de corpos, né? Já traz a ideia de que nós somos um fragmento de Deus. Então, assim,
quando você compara o espiritismo com as filosofias orientais ainda, da Índia, por exemplo, você vê que ainda assim o espiritismo ele é quase que uma imitação, mas ainda superficial, do que a gente tem na Índia, né, do hinduísmo. Uhum. Na minha concepção, o hinduísmo é uma filosofia, digamos assim, vamos colocar assim, uma religião perfeita, se não fosse pelo misticismo, sabe? É. Porque eles de fato trouxeram conhecimentos assim milenares e extremamente evoluídos que foram trazidos pelas divindades, né, pelos seres da antimatéria, e que a maioria desses conhecimentos estão corretos de fato, muitos deles não foram concebidos para os seres humanos utilizarem, digamos assim, o ser humano teve que adaptar algumas coisas, a exemplo da yoga, de Shiva e tudo mais, né, que no começo tinha a Hatha Yoga com seus movimentos, que era justamente para que as divindades, os seres antimatéria, conseguissem se equilibrar. Mas o ser humano, havendo a necessidade de equilíbrio também, foi desenvolvendo suas formas e maneiras. Uhum. Então, assim, é legal, porque eles têm conhecimento que seria muito útil para o ser humano ocidental também, se ele se desse a oportunidade. E como eu falei na última palestra também, eu acho muito bonito, porque eles, apesar da pobreza, a gente vê que eles são muito devotados à espiritualidade, sabe? Eles acabaram, digamos assim, indo para um extremo tão grande que esqueceram das necessidades dos compromissos materiais, né? Uhum. E aí criaram essa questão de castas, né? E que, eu nasci com um objetivo, com um propósito, devo me manter nele do começo até o final da minha vida. E a pessoa, ela não se permite se modificar, se melhorar, né? Ela fica se ela nasceu numa casta de catadores de cocô, ela vai ficar do começo ao fim da vida dela como catadora de fezes. Se ela nasceu numa casta lá de prostituta, ela vai ficar do começo ao fim da vida dela. Mas isso é totalmente indigno, né? Então, nesse sentido, eles erraram, por ter trazido essa ideia de como que eu posso dizer, de caracterização de sociedades, né, tipo, colocando cada um no seu lugar ali, na tentativa de trazer uma ideia da antimatéria, né, que serve para eles, não para nós, mas de resto, o hinduísmo, ele traz ideias extremamente evoluídas, o qual nós vamos ainda demorar muito tempo para conseguir tirar boas conclusões e colocar tudo em prática, porque é muito avançado mesmo. Uhum. Pelo que eu entendi, talvez eu coloquei mais do erro como os humanos, né? Como os humanos viu eles e quis fazer igual, mas talvez seja o contrário, porque esse sistema, até os Upanishads, né? Todas as partes do Vedas era, como eu disse, para os extraterrenos e para os híbridos. Então, quando eles chegaram na conclusão... Por quê? Porque eles precisam evoluir também. Eles já estavam tentando, né? Eles sabem muito bem que o objetivo final, como diz nos próprios Upanishads para eles, o objetivo é eles também retornar ao Atman. Mas como fazer isso? Então eles estavam tentando, até que eles perceberam que os humanos tinham mais potencial do que eles mesmos, então começaram a investir nos humanos. Mas como ensinar os humanos a evoluir? Então acho que aí que foi o erro, em vez deles criar um novo jeito para os humanos evoluir, eles pegaram tudo que eles tinham e passaram para eles, do jeito que era para eles, né? Porque aí o sistema de castas não foi eles, não foi os humanos que decidiu seguir, eu imagino, né? Imagino que eles foram obrigados a seguir isso. Estou tendo uma reflexão aqui, que é meio difícil, na verdade, a respeito daquela guerra lá de Arjuna, que ele tinha ele tinha a missão, né, de tirar todo o povo dele, né? Ele veio com esse dever sagrado, com esse Dharma. E aí eu tava pensando a respeito, eu tinha até marcado aqui para falar, do bem relativo, que o Alci sempre fala muito pra gente, né? Que é quando a gente deixa de fazer alguma coisa, de ensinar alguém, pela bondade que a gente tem por ela, né? Então, tipo assim, eu tenho um amigo que ele é drogado, mas ele é tão bonzinho, sabe? Então não tem problema, sabe? Aí nós passa o pano por uma coisa errada e eu consegui pegar uma certa semelhança com o Dharma, quando você falou a respeito da guerra lá que a Arjuna não queria cumprir seu dever sagrado por amar as pessoas, sabe? Tipo, essas pessoas são da minha família, são meus amigos, não vou fazer isso, né?
o que ele estava fazendo era basicamente um bem relativo, né? Porque ele estava vendo que estava ruim, o povo dele ali, ele tinha que tirar, era o dever dele, mas ele queria passar o pano para isso, né? Ah, eles são meus amigos, né? Eles são É tão verdade. bonzinhos. Só que ao mesmo tempo, não sei, eu acho muito difícil essa reflexão, porque se for ver, quase que dá para pegar uma semelhança disso com o que Jesus fez também. Porque a missão de Jesus, até onde nós sabemos, era de vir e cumprir a missão dele, que seria o melhor para Javé, vamos dizer assim, né? Só que por amor ele percebeu que não ia dar certo, então ele resolveu não fazer. Entende? Só que no caso Jesus estava certo, né? Eu não sei se a Arjuna estaria certo nesse sentido. Eu acho que nesse sentido a Arjuna estaria errado, porque realmente seria uma coisa ruim. Esse amor que ele teria pelo povo dele seria uma coisa ruim para a evolução da Terra. E o que Jesus fez foi uma coisa que na verdade foi bom para a evolução do espírito, não foi nem da evolução das pessoas, né? Foi do espírito das pessoas, né? Entendi. Caramba, essa foi, hein? Faz sentido, mas aí nós teríamos que ir muito a fundo no Ramayana, no Mahabharata, para entender o porquê dessa guerra, né? Porque eu falei que foi mais pelo objetivo de que agora os humanos precisavam evoluir, né? Então precisava, de uma certa forma ali, que o mundo prosperasse. Uhum. Talvez, aí eu não sei realmente qual que era o mal que esse povo que precisava morrer com a guerra estava trazendo, né? Boa pergunta, mas bem pensado. Talvez se ele tivesse mesmo assim desafiado e falado que não, ele talvez teria feito certo também, né? Não dá pra saber, né? Caramba. Certo, talvez para o povo dele, né? Mas eu acho que o que os seres de fora estavam focados era realmente na nossa espécie, né? Porque eu acho que eles viam esse diferencial na nossa espécie, né? De ter a sagacidade, né? De conseguir, pelo que fala, de a gente conseguir trazer uma cura através do DNA só pelo poder da consciência, sabe? Eu acho que o povo deles não conseguia fazer isso, talvez, né? Não sei. Então talvez o melhor mesmo era de continuar a nossa espécie para trazer esse bem pro universo inteiro, sabe? Entra naquela questão igual do Thanos, né? De matar metade da população pro resto prosperar. Nossa, é muito difícil Sim. esse pensamento. Mas era isso. Eu ia falar isso, mas aí, no fim virou outra reflexão. Então, acabou já. Essa guerra aí, Dani, não sei se você vai conseguir se recordar, mas eu sei que teve uma época que tinham seres quase que vampíricos na Terra, encarnados, que eles serviam para quê? Eles sugavam o sangue do ser humano, eles foram colocados aqui propositalmente para que quando eles sugassem o sangue, eles conseguissem meio que fazer uma análise, né, da evolução do ser humano e transmitir isso para os seres extraterrenos, para os seres da antimatéria, para conseguir meio que metrificar quanto que o ser humano estava conseguindo evoluir o DNA dele. Só que aí falam que chegou uma hora que essa população de vampiros que serviam para fazer essa análise, né, essa sintetização da evolução do ser humano, começou a meio que perder o controle. Então eles começaram a se reproduzir demais e estava colocando em risco a espécie humana, porque eles se alimentavam dos seres humanos justamente para poder obter o sangue e fazer essa análise. Se eu não me engano, foi a missão de Arjuna era extinguir essa raça, não era? Não sei, mas faz sentido. Porque eu sei do que no Ramayana isso acontece, né? Que os homens macaco era mais basicamente isso aí. Eu não sabia que eles tinham a função de metrificar, mas eu sabia que eles se alimentavam também dos humanos, sabe? Eles eram os predadores do humano. No Ramayana eu sei que agora no Mahabharata eu não sei. Mas pode ser, né? Alguma coisa assim. Porque Arjuna, ele fez a guerra, mas a guerra é realmente contra os híbridos, né? Porque se tinha familiares dele dos dois lados e ele era um híbrido também, então os familiares todos eram híbridos. Então faz sentido, faz todo sentido ser isso daí. É interessante. Entendi. É porque, assim, eu penso que eles não iam matar uma civilização, uma determinada espécie, a não ser que fosse em prol da proteção mesmo da raça humana, né? Tipo, matar uma civilização que estivesse colocando em risco a continuidade da raça humana, né? Então, não acho que, tipo, tinha um desses lados era bonzinho, assim, sabe? Tipo, que o lado que ele tinha que matar era bonzinho, senão eles não iam ter que matar de fato, né? Eu também acho. É o que parece, né?
Mas a gente precisa avaliar, analisar melhor para ir mais a fundo, igual você falou no Mahabharata, né? E o Mahabharata ele é dividido também em duas partes, né? Tem o Bhagavad Gita, né? O Bhagavad Gita é uma parte pequena. É uma história por dentro da história, porque é como se o Mahabharata ele fosse uma história completa, mas por cima. Tipo assim, e Arjuna venceu. Oxi. E Arjuna venceu ali o povo ali, mas não conta história nenhuma de Krishna, entendeu? Aí é como se o Bhagavad Gita é o diálogo, exatamente o diálogo de Shiva e Arjuna, entendeu? O Bhagavad Gita é o diálogo entre eles. Isso. Ah, tá, entendi. Então, inclusive numa parte do Bhagavad Gita, eu li também um trecho que falava o que você falou aí, sobre ele compreender que ele tinha que matar os seres humanos, não, aqueles seres, mas entendendo que a vida tinha continuidade, então que ele não estava de fato matando ninguém. Ele estava só tirando eles da vida física, mas que eles continuariam vivos, que não precisava se apegar a essa ideia e tudo mais, ele precisava cumprir o Dharma dele. Bem interessante isso, né? Essa visão. E eu achei legal também que você trouxe aquela reflexão que a gente teve na outra palestra sobre tomar as atitudes necessárias, mas sem se marcar, né? Então. Isso que é interessante, né? É muito estranho como que eles já tinham esse conhecimento, né? Como que pode? E aí a Índia virou isso que é hoje, sabe? É muito estranho de entender. Mas eu acho que é muito isso que você falou, sabe? Eles focaram tanto na parte espiritual, não sei se por vontade deles ou por forças de fora, mas eles esqueceram do básico, né? Se parar para ver, se coloca o básico ali, eles vencem tudo, porque fome. Já cai na pirâmide de Maslow, simplesmente, sabe? É a fome, que aí eles acabam roubando e tendo corrupção pra caramba. Segundo degrau já vai pro sexo, é muito óbvio também o porquê. A prostituição é muito grande lá, sabe? Porque homens sei lá, parece que os homens não sabem não usar a vida dele igual nós tem jovens normal, assim, com aquela vontade de encontrar uma mulher. Eles tentam fazer tipo igual o Yogananda, sabe? Que foi um cara que nunca se preocupou com mulher. Então eles vão direto pro ponto espiritual. Aí quando dá aquela vontade neles, eles endoidam, explode e vai atrás de mulher. Tanto que eu acho, Dani, não sei certeza, mas eu tenho quase certeza que o sistema de castas, ele hoje em dia é uma coisa muito regida pelo egoísmo, sei lá, dos governantes, sabe? Porque, tipo assim, aí tem a casta dos catadores de fezes, por exemplo, a casta das prostitutas. Em que momento dos livros, tipo, do Bhagavad Gita, que fala, sabe, de uma casta de prostituta, sabe? Quando que foi criada essa casta? Então, pior que eu acho que deve ter, porque, por exemplo, os catadores de cocô é porque eles não têm o sistema hidráulico igual nós tem, né? O sistema de esgoto. Então, como eles nunca focaram em criar um sistema de esgoto, é provável, não sei, também estou chutando aqui, é provável que no livro já tenha isso de que algum povo ali seria já separado para isso. Porque também, para pensar, como um rei, como alguém que está governando ali, é um jeito que você vai fazer que vai dar certo, sabe? Porque nós pensamos, tem uma cidade, vai ter os negócios ali, quem que vai tirar? Vai ter esgoto? Não vai, então nós separamos um pessoal ali. Igual hoje em dia tem os lixeiros, né? Alguma coisa assim. Do mesmo jeito, as mulheres e o sexo, sabe? Parece que eles não deixaram de um jeito muito complexo. Então, como que satisfaz esses caras que pode transformar tudo isso em guerra? Porque nós sabemos que o sexo acumulado também viraria ódio, né? E raiva. Então, talvez criar a casta por causa disso. É um pensamento. Não estou falando daquelas devadasi, tá? Que é aquele que oferenda para a deusa Yalu, sei lá o quê, que coloca as crianças lá para prostituição. Eu acho que isso não tem o menor sentido. Sim, eu acho que perdeu muito sentido, porque realmente não foi feito para nós, né? É a gente se apropriando de uma coisa que a gente pensa que foi para nós. É uma bagunça. Então virou uma bagunça completa, nossa. E agora falando a respeito do Dom Namah Shivaya, o principal, na verdade eu nem tenho muito o que falar, para mim já foi uma explicação bem completa, né? Eu só acho que você vai trazer esse assunto, acho que mais para frente, né? Mas eu acho que o Om, esse sentido aprofundado que você trouxe, eu não conhecia mesmo, não sabia desse nível de profundidade, né? Eu achei muito interessante porque isso mostra que os hindus ainda aceitam a existência acima de Brahma. Sabe? Mesmo Brahma sendo o criador, eles ainda aceitam que pode existir algo acima, né? Isso já é muito diferente de quem é evangélico, por exemplo, que Deus está acima de tudo e pronto, acabou, não tem mais nada, né?
E isso eu achei muito interessante. É como um contato além do Criador, né? E o legal é que o nome é Brahman e faz sentido com o livro de Urântia, porque por mais que Javé não é Deus, ele é, sabe? Ele é exatamente a representação do lado do paraíso, ele é a representação de Deus. Então ele teria que ser realmente o mais próximo de Deus. E aí o nome dele é Brahma e representa o Brahman. Ficou muito Aham. Um nome quase parecido parecido, assim. né? E o resto, Namah eu sei que significa tipo um agradecimento, né? E Shivaya, eu acredito que a junção do Om, sendo ele o que leva a gente a um nível espiritual muito avançado, é o que permite essa entrada nas vibrações de Shiva, né? É como se fosse que, tipo, você quer chegar nesse andar aqui em cima, mas antes você tem que subir as escadas. Aí é como se fosse que o Om é o que te leva pra cima, né? E aí depois que você chega, você escolhe onde você quer entrar. E aí Verdade. porque também tem o Om Budaya Namaha, que se eu não me engano é o pedido pra gente entrar nas dimensões de Buda, né? Então é praticamente a mesma coisa. Você usa o Om pra conseguir se elevar, e aí o resto você entra onde você quiser, sabe? Sim. É muito legal. E o mantra Om Namah Shivaya também dá para ser separado em vários, porque ele também é chamado de Pankra Mantra, alguma coisa assim, que ele é separado em 5 sílabas, né? Om Namah Shivaya. Poxa, Om Namah Shivaya. Shiva, né? Porque aí fica no Shiva. E aí também é como se fosse os 5 elementos, sabe? Os 4 elementos, água, terra, fogo e ar. Então tem vários jeitos que dá para ler, sabe? Se você colocar Namah, ele pode ter um outro significado. Shiva pode significar a natureza, igual eu falei, ao invés de significar o próprio Deus. Então você pode estar reverenciando a própria natureza, sabe? Você pode estar agradecendo ou contemplando a natureza também. Então tem vários níveis. Também pode significar vida, então você está contemplando a vida. Então é bem profundo, porque Shiva tem a ver com a criação da vida na Terra, só não sei explicar como. Mas, e não só na Terra, né? Mas ele viu que na antimatéria a vida não estava prosperando, então ele de uma certa forma decidiu que a vida poderia dar certo desse lado material. Então por isso o nome vida também é relacionado a Shiva. Do mesmo jeito que nós já percebemos que certas palavras, por mais que não tenham uma vibração, por ser entoada sempre com aquele sentimento, ela acaba absorvendo aquele sentimento. Então, sempre que nós escutamos o nome morte, por exemplo, já vem aquele negócio pesado, sendo que em si, mesmo a morte não é tão pesado. Do mesmo jeito, acho que Shiva, sabe? O nome dele talvez seja Shiva, mas é muito relacionado à questão da vida e da natureza, quando nós pronunciamos esse nome. Talvez por isso que tem essa profundidade nesse mantra. Porque até segundo as escrituras, Shiva foi quem semeou a vida animal, né? Então boa parte das espécies que nós temos na Terra foi Shiva que trouxe, né? E fala também que quando estava na concepção do planeta, né, nos primórdios, Shiva estava aqui no planeta Terra e ele estava percebendo todo esse desequilíbrio, a necessidade dos seres humanos se equilibrarem e também dos seres da antimatéria. E ele estava na natureza e ele começou a tocar flauta e ele percebeu que uma cobra, ela parou, né, o instinto dela, ela começou a meio que dançar, né? Ele percebeu que ela saiu do modo instintivo quando ela começou a ouvir o som da flauta. E aí ele percebeu que era possível, através dos sons, né, e da meditação, se colocar a um nível superior ao do instinto animalizado. E foi aí que ele desenvolveu a yoga, né? E aí tem toda uma profundidade que vai muito além disso, né? Mas essa é a história por cima. Então, Shiva está muito ligado, assim, à natureza e aos animais. Tanto é que, desde muito antigamente, os hindus eles já têm conhecimento do crime que é comer animais, né? Tanto é que eles reverenciam, né, as vacas, os elefantes. Para eles, esses animais são animais sagrados, né? Não se come bicho lá. Em boa parte da Índia, dos que levam a sério, né, a religião, a espiritualidade. Tem várias imagens simbólicas, né, de Krishna com as vaquinhas, com os bichinhos, né? E então é legal isso também. É importante salientar também os pontos bonitos, né, do hinduísmo, né? Que um deles é justamente isso, o respeito à vida, né?
Que legal, eu não lembrava disso, é mais uma coisa que nós segue deles também, né, se parar pra pensar. Através de Ramatiz, que era de lá, ele trouxe pra nós, que legal. Sim. E ele consegue trazer de uma forma que fica muito fácil para a gente entender, né? Que nós que somos ocidentais, né? Porque para ele, como ele viveu na Indochina lá, na época de Rama, para ele isso é a coisa mais básica, não comer carne, né? Mas para a gente precisa de uma introdução bem exemplificada. E o Ramatiz consegue trazer isso com excelência no livro Fisiologia da Alma. Sim, e sem o misticismo, né? Sem o misticismo. É legal que o Yogananda também teve essa missão de trazer pra cá, né? Mas por ele ser de lá, ele acabou trazendo um pouco do misticismo ainda. Porque assim, no próprio livro do Yogananda, a maioria das coisas eu ia pensando, faz sentido isso que ele tá falando, desse misticismo? E pior que fazia, sabe? Nada era tão exagero ao ponto de que, com a mediunidade e com uma fé extremamente alta, fosse impossível. Sabe? Então eu acredito que ele ainda teve um esforço de tentar diminuir o misticismo de lá para cá. Mas para nós ainda é muito exagerado, mas ainda é uma possibilidade. Por exemplo, a questão de que foi decepado o braço do cara, ele colocou o braço de novo no lugar e com o tempo, com muita meditação, ele foi não sei se ele já usou remédios, mas foi em 3 dias que o braço foi voltando ao normal, entendeu? Depois voltou 100% ao normal. Eu acredito que com o poder da cura e com o poder de uma meditação profunda, não sei, bem exageradamente, né? Se a pessoa fosse muito forte mesmo, com alguns, igual realmente era Shiva, esses seres aí, não sei, eu acredito que ainda é uma possibilidade. Não falo o que mas é uma possibilidade. Da mesma forma que Jesus também fez isso, quando cortaram o braço, que no livro fala que é a orelha, né? Mas de verdade foi o braço, pelo que nós entendemos, e deu certo. Então, de uma certa forma ainda é possível. Da mesma forma, o cara que tinha 2 corpos, ele fez uma viagem, ele encontrou primeiro um cara que era um monge, que explicou para ele um monte de coisa e aonde que ele devia ir no horário certinho, sendo que naquela época não tinha celular, não tinha nada assim, né, telefone, então ele foi andando, simplesmente andando, apareceu o monge na frente dele e depois ele se encontrou com o outro no lugar exato que ele tinha combinado. E aí o outro de lá falou que aquele primeiro que ele tinha encontrado era ele mesmo. E aí eu fui perguntar para você, mas é possível um negócio desse? E você falou que sim, porque através da mediunidade é possível quando nós foca muito em um lugar, nós projeta o nosso corpo lá. Sabe? Aí eu já não sei explicar, eu não tenho profundidade nisso, mas tem a questão do ectoplasma, a questão da mente ser forte e ser realmente criadora, né, pela fé. Então é uma possibilidade sim, sabe? Eu já vi relatos já desse, eu acho que até no livro dos médiuns, se eu não me engano, fala sobre uma pessoa que está encarnada, ela desdobrar e se materializar em outro lugar do planeta. Tipo, ela está aqui, mas aí tipo, ela desdobra e aí, através de um médium de efeitos físicos, por exemplo, lá na Grécia, ele consegue se materializar lá, mas com o corpo físico dele estando aqui. Então, acho que é totalmente plausível, assim. Por exemplo, se esse monge aí tá se projetando num lugar que tem muito ectoplasma, de repente ele consegue, tipo, não tem aqueles casos lá que o ectoplasma fica impregnado no lugar? Às vezes ele usa o próprio ectoplasma do lugar para se materializar. Exatamente. Ou até se nós pensar que, ainda tirando a questão do ectoplasma, mas vamos supor que o Yogananda era um médium, que no caso ele era, né, pra caramba, e ele conseguiu ver a projeção só espiritual do cara. Também tem essa possibilidade. Sim. Igual às vezes nós falamos que o Alci tá aqui na palestra, né? Mas na verdade ele tá lá. Mas em espírito ele criou uma versão dele aqui. Sabe, tem várias possibilidades. Então eu vejo que teve exagero, e Yogananda ainda tentou diminuir o exagero para nós entender, mas aí veio o Ramatiz e deixou melhor ainda, sabe? Do jeito que nós absorvemos. Aí, tipo, sobre essa questão do misticismo, por exemplo, tipo, o que é mais misticismo também do que ressuscitar alguém? Sabe, tipo, que os próprios cristãos acreditam na ressuscitação de Lázaro, por exemplo, né? Só que, na verdade, quando você vai ver científica e espiritualmente, foi nada mais do que um passe que Jesus aplicou, porque, na verdade, Lázaro não estava morto, ele estava apenas em coma, né, num coma quase morte, mas Jesus, compreendendo que o espírito dele estava plugado ainda no corpo, ele simplesmente aplicou um passe, sendo o mestre quem ele era, o passe extremamente eficiente, e colocou o Lázaro de volta à consciência, à vigília, né? Mas, querendo ou não, acho que toda religião tende a mistificar um pouco os seres
que são considerados as divindades, né, o superior da religião. Mas aí que tá, o porquê disso? Por que toda religião é assim? Justamente pela fuga da responsabilidade. Sabe, uma coisa que eu fiquei pensando quando eu trouxe aquela palestra, é que quando o Espiritismo chegou aqui no Brasil, as pessoas estavam carentes de religião, né? Por que essa carência, sabe? Porque elas não querem, as pessoas desses tempos antigos, elas não queriam estudar para entender algum fenômeno, sabe? Elas só queriam ver algo acontecendo para elas poderem ter certeza de que a fé delas está certa, sabe? Então, tipo, eu tenho fé que isso está certo, então tá bom, vou só seguir, sabe? Aí foge daquela responsabilidade de estudar, de entender. Porque imagina se alguém fosse estudar, tipo, sei lá, os milagres de Jesus e percebesse que tudo aquilo que ele fez, pelo que ele ensinava, uma pessoa evoluída também conseguiria fazer, né? Igual ele falou que ele era só exemplo do que era pra gente ser, né? E que obras maiores do que essa nós ia fazer mesmo. Então, e aí vira uma responsabilidade, caramba, agora eu tenho que evoluir, sabe? Agora eu não posso mais só seguir sem saber de nada, agora eu tenho que aprender. E até pensando na época que nós era da igreja ainda, como que é realmente uma responsabilidade poder fazer tudo aquilo, né? Porque igual quando nós ia numa visita que falava que a pessoa tava, não fala que tá endemoniada, né? Mas tá, sei lá, mais ou menos Possuída. assim. Possuída. Atribulada. E aí, quem que vai ter a responsabilidade de ir lá e falar, em nome de Jesus você tá curada, ou sabe, fazer alguma coisa ali, fazer uma oração. Geralmente é como que chama? O cooperador, né? Porque lá ele tem essa coragem, essa responsabilidade. E realmente tem que ter muita coragem para fazer uma coisa dessa, né? Sim, vira uma responsabilidade, né? E eu acho que as pessoas que se prendem nas paixões religiosas, tipo aconteceu quando chegou o Espiritismo aqui no Brasil, é justamente por fugir dessa responsabilidade. Tipo assim, quantas pessoas que não vão em centros espíritas só para ver, sabe? Só para ver um médium psicografando, para ver se acontece algum espírito de algum espírito se materializar. Na Umbanda também. Não porque quer aprender alguma coisa, só porque quer ver, sabe? Só porque é legal. Aí foge daquela responsabilidade de aprender, só ver porque eu quero ver, sabe? Para eu ter certeza, tipo procurando um viés de confirmação, né? É isso mesmo. Mas é isso, Dani. Para mim, da minha parte, é isso. Eu gostei bastante dessa palestra, ela foi bem histórica, eu acho. Eu gosto dessas palestras históricas. Da minha parte, era só isso que eu tive de reflexão. Meu ponto de vista, essas pessoas, ainda assim, essas pessoas que vão para buscar pelo menos provas para acreditar, ainda, tipo, de certa forma, para aqueles que são extremamente descrentes, ainda é válido, né? Porque tem alguns que vão só para buscar viés e no final acabam conseguindo encontrar ali meios para se melhorar, para equilibrar a sua própria vida, tendo em vista que o espiritismo, né, a filosofia de Kardec é uma doutrina moral extremamente elevada, um direcionamento moral para a vida da pessoa que é muito valoroso, que traz muitos benefícios. Então, ainda assim, de certa forma, é aproveitável, né, esses misticismos, mas quando passa de certo ponto, a exemplo do que acontece na Índia hoje, e há muito tempo atrás, né, desde muito tempo atrás, e até mesmo às vezes com o cristianismo, ou até com o espiritismo, com a Umbanda, aí começa a ser um pouco prejudicial, porque as pessoas começam a se desprender do verdadeiro valor, que é a filosofia, que é os valores morais que estão ali, e começam a se apegar demais às questões visíveis, físicas, né, mais, como é que se diz, excêntricas, né? Mas é isso aí que vocês disseram. Então, quero agradecer também, Dani, eu acho que é isso que eu tinha para colocar de pontos na palestra. Obrigado pelas reflexões, pelas ideias que você trouxe, pela história, pela profundidade. Eu acho que, assim, você falou que vai fazer em 2 palestras, mas a história da Índia em si, se a gente fosse colocar tudo, seria, tipo assim, umas 10 palestras, tranquilo, né? De cada um, porque é uma coisa muito complexa, mas você trouxe, assim, a parte do hinduísmo. Eu achei extremamente importante para a gente poder chegar no ponto do Namah Shivaya. Então, obrigado pela dedicação. Obrigado. Bom, obrigado também, Dani, pela palestra. Para mim, você foi a pessoa certa para trazer esse assunto, que você consegue colocar em umas palavras
muito fáceis de entender, sabe? E então só tenho a agradecer a todos os mestres que estiveram aqui também. E, e é isso. Para mim, acho que agora esse assunto da Índia vai dar mais, abrir um pouco o caminho para a gente conseguir trazer mais os mantras, né? Então, obrigado. Obrigado, Denis e Valdir. Eu acho que a importância dessa palestra, na verdade, é que nós escuta muito esses nomes, sabe? Não sabe qual que é a ordem. Eu mesmo, se eu não sei qual que veio primeiro, o que está dentro do quê, eu não consigo guardar na minha cabeça, sabe? Então, eu imagino que depois que nós terminar de ler todos os livros do Ramatiz, vamos talvez começar na Revelação Cósmica. E a Revelação Cósmica pega muito os nomes, da onde que está escrito, dos Vedas. Muita coisa veio dos Vedas mesmo. Eu tava vendo até as máscaras de Deus, sabe? Qual que é o nome dele? Joseph Campbell. Também fala bastante dos Vedas. Então, acho que é legal nós ter agora essa iniciação nos nomes, porque é muito provável daqui 3 meses nós esqueceu tudo. Não vai lembrar nenhum. Mas a primeira vez que nós escuta, já fica, sei lá, pelo menos no subconsciente. Depois é muito mais fácil de nós dar uma continuidade, sabe? Relembrar, falar, naquela palestra eu lembro que era mais ou menos assim. Aí vamos se aprofundando. Eu acho que só o ponto da gente saber que, tipo assim, os Vedas se referem, por exemplo, às meditações, hinos, filosofias e músicas, já é um esclarecimento muito bom. Que, por exemplo, eu não tinha, eu já não sabia disso, e agora, a partir de agora, Nem eu eu. sei. E é uma coisa que é fácil de se lembrar. Né? Tem 4 Vedas, são 4, né? Então, E cada um se refere, tem um ponto principal, mas todos abordam meditações, músicas, filosofias e hinos. isso. E basicamente quase todos são inúteis. A única coisa que é útil mesmo é o Upanishad, que é o Vedanta, que é o final. O Upanishad é a parte que tem a filosofia, sabe? Entendi. E outra coisa que eu não sabia é que a Trimurti não aparece nos Vedas, sabe? Basicamente eles vêm depois. Isso eu achava que os Vedas era o principal que falava da Trimurti. Bom, então é isso, gente. Obrigado por vocês, pelas reflexões. Acho que gostei muito das reflexões de vocês. E obrigado aos mestres também que nos ajudaram a não perder a sequência.